Boa noite, senhores, começando aqui mais um vídeo. Certo, pessoal, hoje iremos falar aqui sobre a Torre de Babel. Novamente, né, falamos aí sobre ela nos últimos vídeos, né, de novo esse assunto. Enfim, irei explicar depois. Pessoal, estou um bom tempo sem postar vídeos longos, né, os shorts também diminuíram muito a quantidade, certo? E, pessoal, eu queria pedir desculpas, né, e pedir um tempo, sabe? Tipo, eu não consigo postar sempre, mas enfim, sempre que eu conseguir postar, eu irei postar um vídeo, tá? Vou me dedicar um pouco mais no canal, certinho? E, bom, vamos lá, né? Vamos falar sobre a Torre de Babel. Por que irei falar sobre ela de novo, certo? E, bom, irei falar sobre uma teoria, né, que eu vi esses tempos para trás, certo? Sobre a Torre de Babel, certo? Durante a construção da Torre de Babel, como vocês sabem já a história, tem um vídeo no meu canal, dá uma passadinha lá para assistir. Basicamente, Deus confundiu as línguas e parou as obras lá, né? Pararam de construir a Torre de Babel, enfim. Só que aí que tá, o pessoal fala, né, de que eu vi essa teoria, que, bom, depois que encerrou a Torre de Babel, saíram vários demônios da Torre de Babel, certo? E, bom, esses demônios se espalharam com seres humanos, certo? Pelo mundo e criaram as religiões. Esses demônios seriam esses outros deuses que a humanidade cultua, né? Esses deuses que os índios criaram também, esses seres místicos, Shiva, Zeus, essas coisas assim, esses deuses, certo? E, bom, irei falar por que eu acredito que não foi por causa da Torre de Babel que criaram outras religiões, e vou falar o outro motivo, né? O motivo que eu acredito, pessoal, é que após o dilúvio, né, o pessoal foi lá, foi construir a Torre de Babel e se separaram. Mas aí que tá. Eu acho que surgiu outras religiões por causa da descendência de Caim, vamos dizer assim, né? Bom, Noé tinha uma genética, assim, já, não vou dizer similar, mas ele é descendente de Adão, né? E Caim é filho de Adão, né? Então, existe essa similaridade aí. Bom, o que Caim fez? Se afastou de Deus, né? Então, eu acho que esses descendentes de Noé também se afastaram de Deus e por isso criaram essas outras religiões, certo? Não acredito que foi só por causa da Torre de Babel. Acho que foi o afastamento do ser humano, da presença divina, que fez criar outras religiões, certo? Como nós podemos ver no Egito, certo? O próprio Moisés, lá, quando ele desce do Monte Sinai, não lembro se era o Monte Sinai agora, mas era um monte, ele estava lá falando com Deus, e quando ele desceu, ele tinha ficado lá 40 dias, 40 noites, o pessoal tinha feito um bezerro de ouro, sabe, para adorá-lo. Então, é isso que eu acho, esse afastamento do que as pessoas têm de Deus, que cria outras religiões, certo? E, bom, a Bíblia diz também que os demônios inspiraram a idolatria, né? Aquilo que os gentios sacrificam é a demônios, não a Deus, certo? Como fala em 1 Coríntios. Então aqui está falando, né, sobre essa ligação também com os demônios, certo? As pessoas se afastaram de Deus e o demônio, ele aproveita essa brecha que as pessoas dão e de se afastar de Deus, e aí ele entra na vida delas e as pessoas começam a sacrificar, fazer coisas, certo, para o demônio e não para Deus. Em Deuteronômio 32:17 também diz que os sacrifícios eram feitos a demônios e não a Deus, sugerindo por trás de certos cultos que havia influência em espiritualidade maligna. Bom, outro texto aí falando, né, sobre que esses sacrifícios não eram a Deus, mas aos demônios, né? Havia alguns sacrifícios a Deus, tá? Só que esses eram diferentes. Mas aqui, ó, esses demônios não vieram da Torre de Babel, tá? Eles já estavam atuando no mundo, certo? Bom, agora que falei, né, como que eu acredito que essas outras religiões foram criadas,
Eu vou falar sobre essa teoria, né? Vou falar como essa teoria surgiu, né, da Torre de Babel, que veio os demônios e tal. Interpretações místicas e apócrifas judaicas. Certo? Como eu já falei sobre os livros apócrifos, o povo judeu também tinha livros apócrifos, né, do Antigo Testamento, que eles não utilizaram para fazer o Antigo Testamento, né? E alguns desses livros, eles tinham algumas coisas que falavam sobre isso. E certos livros apócrifos começaram a desenvolver ideias mais elaboradas sobre Babel, como um ato de rebelião espiritual contra Deus, às vezes conectando esse orgulho com forças e espiritualidades malignas. Certo? 2. Esoterismo, ocultismo e lendas medievais cristãs. Aqui já está falando sobre outra época, né? Ali era sobre as interpretações judaicas, sobre esses livros apócrifos. Agora vou falar sobre a Idade Medieval, né? Durante a Idade Média e Renascença, estudiosos cristãos e ocultistas, como celibatas, cristãos, alquimistas e místicos, começaram a interpretar a Bíblia de forma alegórica ou simbólica e misturavam isso com astrologia, magia e ideias do neoplatonismo. Nessa época surgiram ideias como Babel seria um portal espiritual onde humanos tentaram acessar o céu e romper a barreira entre mundos. Existe uma verdade aí, né? Os humanos que construíram a Torre de Babel tentaram acessar aos céus para Nimrod se tornar como um deus, né? Nimrod era o chefe da parada, né? E, bom, existe uma verdade, né? Ele queria acessar os céus, ele queria ser o deus, né? Bom, então dá para ver que existe um pingo de verdade nessa teoria, né? Pelo menos. Com a destruição da torre, forças espirituais negativas, demônios, teriam sido liberadas e se espalhadas pelas culturas, que nem eu havia dito, né? Essas entidades teriam inspirado religiões falsas e cultos pagãos, né? Como eu já falei também. E a Bíblia diz que os demônios inspiraram a idolatria em alguns contextos, que são os contextos que eu falei, né? Os demônios vão lá, aproveitam essa brecha que os humanos se afastaram de Deus, vão lá, entram na vida dessas pessoas e vira meio que o Deus dessas pessoas, né? Assim incentivando a idolatria, certinho? Pessoal, esse foi o vídeo, tá? Espero que tenha ficado bacana aí. Voltei aí a fazer vídeos longos, tá? Deixa o like e se inscreva no canal, que isso me ajuda bastante. E eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre essa teoria, que eu achei legal, tá? Muito interessante. Valeu, é nóis.